Oi crianças, tudo bem com vocês? Na nossa aula de História, nós estudaremos da página 74 à página 79. Faremos atividades na página 86 e também faremos exercícios complementares lá nas atividades complementares na página 180. Vamos? Então vamos lá, começando mais uma aula. Os povos que já habitavam o território. O primeiro nome escolhido pelos portugueses para a nova terra não foi o Brasil, e sim Terra de Vera Cruz. Mas para os indígenas tupis, principal grupo que habitava o litoral, a terra já tinha nome. Ela se chamava Pindorama. No entanto, não podemos afirmar que todo o território tinha esse mesmo nome, pois diversos outros povos indígenas também habitavam outras regiões dele. Pindorama significa terra das palmeiras. A espécie dessa palmeira era a buriti, e os indígenas tupis aproveitavam tudo o que essas árvores podiam oferecer, da sombra até a extração de recursos como frutos, folhas, fibras e seiva, utilizada para fazer uma bebida usada em rituais e festas. Aqui nós temos o exemplo, a imagem da palmeira de buriti. Ela é nativa do Brasil e pode chegar até 30 metros de altura. Os indígenas viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, batata doce e principalmente mandioca. Para o plantio desses gêneros alimentícios, utilizavam a técnica de coivara, que era a derrubada e queimada de uma área de mata para limpar o solo e plantar. Além disso, domesticavam pequenos animais, como o porco do mato e a capivara. Já a galinha, animal que os portugueses trouxeram, os indígenas desconheciam. Leia o relato de Pedro Vaz de Caminha sobre isso. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia ali. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão e depois a tomaram como que espantados. Indígenas e portugueses tiveram conflitos devido às suas diferenças culturais e à imposição dos portugueses para que os indígenas se submetessem à adoção de seus costumes. Vários grupos indígenas chegaram a formar confederações para lutar contra os colonizadores que queriam tomar suas terras e escravizá-los. As palavras e o texto. Confederação, associação ou união de grupos diferentes que têm o mesmo objetivo. Uma delas foi a Confederação dos Tamoios, que reuniu indígenas tupinambás, guaianazes, aimorés e termiminós. Além disso, essa confederação estava com o apoio dos franceses que haviam invadido o Brasil em 1555, quando desembarcaram em Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro, e desejavam enfraquecer os portugueses no domínio das terras. Os portugueses saíram vitoriosos na luta que durou 10 anos. Em 1565, os franceses foram expulsos e milhares de indígenas morreram. Depois desse conflito, os portugueses fundaram a cidade do Rio de Janeiro. Os africanos e seus descendentes no Brasil. Em primeiro lugar, os portugueses escravizaram os indígenas, mas as fugas e as guerras entre os nativos e os colonizadores fizeram os portugueses acreditarem que o escravizado africano, por ser tirado de sua terra e levado a viver em um território desconhecido, teria menos possibilidade de fugir. Além disso, o tráfico e a escravização de africanos era lucrativo para os portugueses. Aqui nós temos o mercado de escravos. Logo que chegaram ao Brasil, os africanos eram vendidos e encaminhados às fazendas ou às minas de ouro onde iriam trabalhar.
era comum a separação entre os membros das famílias africanas. Os africanos lutaram contra a escravidão de diversas formas. Além disso, criavam maneiras para conseguirem se expressar de acordo com suas origens culturais. Muitas dessas manifestações têm suas origens relacionadas à sua religiosidade e eram realizadas em sigilo, pois não eram permitidas pelos portugueses. No processo de escravização, os africanos tiveram seus laços familiares interrompidos ou desestruturados, causando consequências irreparáveis às famílias. Para superar a separação de seus familiares, eles criaram o malungo, um tipo de relação muito próxima entre as pessoas, como se fossem da mesma família, que passaram pela mesma experiência, que, nesse caso, era a própria escravidão. Você sabia? O encontro das culturas indígena, africana e portuguesa contribuiu para a construção da cultura brasileira, deixando heranças culturais que estão presentes em nosso cotidiano. Dos indígenas, herdamos o hábito de tomar banhos diários, de consumir alimentos à base de farinha e mandioca, além de usar a rede para descansar. Dos africanos, por exemplo, estão presentes em nosso vocabulário palavras como cafuné, batuque, caçula, quitanda e etc., além de muita tradição na música e na dança. Dos portugueses, a maior herança cultural foi a língua, mas também temos influência deles na culinária, como a confeitaria à base de ovos e açúcar, entre outros. Interação. A cultura afro-brasileira está presente em nosso dia a dia. Ela está na música, na culinária, na dança, na língua e em outras heranças dos povos africanos. Com a orientação do professor, você e seus colegas devem formar grupos para pesquisar uma manifestação cultural afro-brasileira. Você fará essa pesquisa com a sua família, ok? Vocês deverão trazer para a sala de aula imagens e informações sobre o tema da pesquisa. Também é possível selecionar vídeos e músicas para serem mostrados. Em seguida, apresente para os colegas da turma. Vocês farão os registros e enviarão para o seu professor. Então, vamos lá para as atividades? Mãos à obra. Leia as afirmativas e assinale V para verdadeiro e F para falso. Os primeiros povos que habitaram o Brasil mudavam sempre de lugar para conseguir alimento. Verdadeiro ou falso? Os povos primitivos se comunicavam por meio da pintura rupestre, da cerâmica e da escrita. Verdadeiro ou falso? Os portugueses e os africanos foram os primeiros povos a habitar o Brasil. Verdadeiro ou falso? Número 2. Por que nos livros de história atuais não se afirma que os portugueses descobriram o Brasil? Como podemos explicar este acontecimento? Número 3. Os indígenas e os portugueses tinham relações muito diferentes com a natureza. Descreva cada uma delas. Qual era a relação dos indígenas com a natureza e qual era a relação, o interesse dos portugueses com a natureza? Agora, nós vamos para as atividades complementares. Observe a imagem. Artesanato produzido pela população que vive atualmente na ilha do Marajó, no Pará. A população que vive atualmente na ilha de Marajó, no estado do Pará, desenvolve muitos trabalhos com artesanato e cerâmica. Os mais conhecidos são os vasos e os utensílios decorados com diferentes traços e cores. Por meio desse tipo de artesanato em cerâmica, os moradores dessa ilha buscam preservar a cultura dos povos que viveram na região há milhares de anos. Pinte o quadro com o nome desses povos: indígenas, povos marajoaras ou imigrantes. Você pintará apenas um desses quadros. Número 2. Associe corretamente as informações a seguir. Para número 1, arte rupestre. Número 2, cerâmica marajoara. Número 3, coivara. Número 4, malungo. E aqui você colocará as numerações de acordo com a descrição. O primeiro é técnica indígena de derrubada e queimada de uma área de mata para limpar o solo e plantar. O segundo, forma de comunicação usada pelos povos primitivos antes da invenção da escrita.
O terceiro, vínculo entre os africanos que foram separados de suas famílias e escravizados. A última, cultura material produzida por povos que vivem na ilha de Marajó, no Pará. Então essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima!